Bom dia! Mensagem geral para todos os signos no dia de hoje. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações. Assim você será avisado quando um novo vídeo for lançado. Logo eu vou lançar a leitura para o mês inteiro de maio. E curta, comente, compartilhe. Logo mais também vou colocar a minutagem. Assim que acabar o vídeo eu coloco a minutagem de cada signo. Combinado? Signo de Áries, a gente tem o Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros, toda carta valete, carta pajem, é uma carta jovem. Então, o que a gente entende aqui? Inícios. Inícios de ouros, matéria, né, de pentáculos, ligado à matéria mesmo, ao ganha-pão, ao sustento, às coisas da materialidade. Então, indica novas oportunidades, novas ideias, talvez um novo emprego, almejando novos empreendimentos. Então, a mensagem é foco. Foca nos seus sonhos, continua, vai, que você obterá sucesso. Agora, como é uma carta jovem, a gente pode estar também entendendo aqui que pode haver uma falta de maturidade, uma ganância ou uma preguiça, coisas de juventude também. Então, só tome cuidado com esses aspectos. De resto, foca nos seus sonhos, que isso lhe trará muito sucesso. Signo de Touro, 8 de pentáculos. Trabalho, hein? Nossa! É trabalho. Bom, Touro é um signo ligado de terra, né? Então, aqui pede que você tenha um pouco de equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Porque o lazer, ele vai te trazer criatividade, o descanso da mente, o descanso do corpo. Então, assim, fala de padrões elevados, né? A gente tá falando de um 8 de ouros aqui. Então, padrões elevados de ganhos, enfim. Mas só cuidado para não ficar sem foco, sem sentido, para não ficar só no mental, só na matéria, no ganha-pão, na ganância. E aí você pode se perder, digamos assim, em relação ao seu trabalho. Então, o equilíbrio entre o lazer e o trabalho, isso é importantíssimo para a sua criatividade. Parabéns, signo de Touro. É uma carta de Touro, né? Porque Touro é prazer, matéria, trabalho. Gente, céu, olha só, Gêmeos. Gêmeos vinha aí num momento difícil nas últimas leituras e as coisas estão melhorando. A gente, na última leitura, acho que foi ontem, saiu o Imperador. Então, o Imperador que é assim, agora eu tô no domínio da minha vida, digamos assim, do meu poder pessoal. E agora a gente tirou hoje aqui o Rei de Ouros. Abundância, generosidade, é o que é o toque de Midas. É o toque de Midas, é o provedor. Então, significa que você está resolvendo os problemas de forma prática. Só cuidado com ganância, com teimosia, com excessos. Ufa, até que enfim, né, Gêmeos? Passou aí por um momento difícil. Você estava numa catarse emocional, resolvendo algumas coisas que emocionalmente te abalavam e, consequentemente, atrapalhava o seu trabalho. Signo de Câncer. O signo de Câncer sai o arcano da força. Este leão aqui é o nosso inconsciente, está dentro do nosso inconsciente. Nossa, quase caiu a carta. Dentro do nosso inconsciente. E é uma carta que fala de impaciência, de ego. Então, de insegurança, de fraqueza. Então, tá lá no seu inconsciente tudo isso. Isso precisa e está vindo à tona. Então, o universo está te colocando numa situação onde a sua impaciência, a sua insegurança, a sua fraqueza vai aflorar. Para que você trabalhe isso. Fugir disso é a pior coisa. Então, coragem, força interior, compaixão, paciência. Então, a hora que você reconhece as suas fraquezas e você trabalha as suas fraquezas, na polaridade oposta tem a sua força. Então, reconheça a sua própria força, porque ela está sendo testada.
Signo de Leão, o arcano do imperador. O imperador é a soma de todos os reis. O rei de ouros, o rei de paus, o rei de copas, o rei de espadas. Então ele é a soma da força mental, da força de ação, da força emocional e da força para o trabalho, que é o rei de ouros. Então esse arcano, ele representa liderança, nossa, falei esquisito, liderança, autoridade, representa também paternidade, novas terras, novas conquistas. É assim, é como se você, e ele é regido por Áries, né? O arcano que traz a iniciativa, o fogo, a ação. Então é assim, apropie-se do que é seu, do seu espaço e vá para o mundo com confiança. Os momentos difíceis, que são esses picos nevados lá atrás da carta, indicam que esses momentos difíceis ficaram para trás. Essa parte mais escura da carta aqui indica que os momentos inconscientes, difíceis, pesados, também já foram superados. Então, assim, só cuidado com excessos no sentido de abuso de poder, falta de disciplina ou dominação, controle sobre as outras pessoas, porque ele traz muita força, muita determinação. Parabéns, Leonino. Signo de Virgem. Sai uma comemoração aqui. A gente tem o 3 de copas. O 3 de copas é a carta da celebração, das reuniões, um respaldo ligado à abundância, um compartilhar com os outros, um festejar, celebração de sucesso, de amor. Agora, Virgem, cuidado com traição. Se você está traindo alguém, se você está traindo os seus princípios, se você está sendo desleal. Cuidado com abuso de poder, manipulação, deslealdade, rejeição. É uma carta que tem 2 polos. Bom, toda carta tem 2 polos. Então, cuidado para você não entrar numa deslealdade, numa traição, em abuso, enfim, que aí você deixa de comemorar tudo que você poderia comemorar neste momento. Ok? Signo de Libra, a gente tem o 4 de ouros, 4 de pentáculos. É uma carta que fala assim, a pessoa tem os recursos, né? Ele tem o dinheiro, mas ele pode se pegar na ganância, se perder, né? Na ganância, na possessividade, nos apegos. Então, às vezes, você está resistindo a alguma situação que precisa deixar ir. É uma carta que fala de preservação, de segurança, mas também fala de fragilidade. Então, você olha para o dinheiro apegado a ele, sabe? Você tem o recurso, não precisa disso. É como se não confiasse no ciclo, na abundância, no universo. Me vem assim, eu tenho isso, então eu me apego a isso que eu tenho. E aí eu podia continuar trabalhando e ganhar mais, mas eu fico apegado na falta. É isso. Cuidado, Libriano, ok? Signo de Escorpião. Escorpião, a gente está aqui no momento de 2 de paus. O 2 de paus é uma carta de início de ação, é uma carta de descoberta, de decisões, de planejamento, de ir. E vai para o mundo que o mundo é seu. No tarô de White, o desenho, né, a simbologia, ele segura o planeta na mão. Assim, o mundo é seu e você está desbravando, desgarrando, indo. Acredite no seu potencial, acredite na sua força. Aqui ele está escalando uma montanha, também nesse tarô aqui. Cuidado só com o medo da mudança, o medo do novo. Cuidado com maus planejamentos. Você pode planejar alguma coisa errada no impulso, né? Cuidado assim para não ficar preso na segurança e não avançar também, porque às vezes traz um medo no novo e precisa arriscar com planejamento. Ou seja, uma carta de primavera. É uma carta de florescimento, de nascimento, de
Ação pro novo. Acredite no seu potencial, escorpiano. As coisas já estão dando certo. Signo de Sagitário. Signo de Sagitário, sai o 8 de copas. O 8 de copas é uma carta que mostra uma transformação emocional muito grande, né? Ele pede para você focar na sua verdade, para você ir em busca de significados na sua vida. É uma carta que fala de jornada espiritual. E assim, Sagitariano é um signo muito espiritualizado. Ele rege a casa 9, que é a casa da espiritualidade mesmo. Agora, é necessário, é pedido, até pelos desenhos. Cada copa representa uma emoção, né, simbolicamente. E ele está de costas. O que significa isso? Ele precisa deixar para trás algumas emoções para seguir. Então, o cuidado é o apego. Cuidado para você não se apegar a dores do passado. Aí você vai ficar sem esperança, sem direção, vai ficar à deriva, vai ficar com medo de se comprometer. Então, assim, tome fé e haja com confiança. É preciso deixar algumas coisas para trás e mergulhar no seu inconsciente. Porque você está num processo enorme de evolução espiritual. Enorme. Parabéns, Sagitariano. Nossa, eu senti uma coisa muito positiva aqui, muito linda. Porque, olha só, você está caminhando em direção ao sol, sabe? A sua luz, ao seu brilho. Agora, se você ficar apegado à dor, às coisas que não deram certo, a traumas, abandono, rejeição, e aí você... a chuva em cima da sua cabeça, né? Então, desapega, trabalhe emocionalmente o que está no passado e vai. E vai que tudo dando certo. Signo de Capricórnio, a gente tem o Hierofante. Alguns tarôs chamam do Papa, né? E é uma carta que fala assim de sabedoria, muita sabedoria. No tarô mitológico, ele é representado por Quiron, que é o curador que traz... Nossa, eu bagunçando aqui. Que traz a cura de todos os padrões ancestrais. Nossa, tá escuro aqui pra mim. Bom, que traz a cura de todos os padrões ancestrais, fala de guia espiritual, de ensinamentos, de leis divinas. Então, assim, compreenda os seus valores, entenda que talvez você seja muito diferente da sua família. Isso acontece com muitas pessoas. E às vezes as pessoas não conseguem compreender isso porque se sentem rejeitados, e foram, porque são muito diferentes da sua família. Você tem uma sabedoria muito maior, muito maior. Então, assim, cuidado só para não ficar preso às dores, não ficar lá dentro da caverna. É uma carta que pede para que você se desprenda dos padrões e dores ancestrais, familiares e consiga seguir a sua luz, o seu propósito. Então, assim, conheça, compreenda os seus valores. Isso significa que trabalhar emocionalmente, fazer alguma terapia para você reconhecer a sua luz, o seu potencial, a sua força, é fundamental para que você conheça algumas crenças profundas que estão enraizadas, crenças que a gente popularmente chama de limitantes, mas o nome correto é crença central, que fica no centro da sua psique te boicotando. Então, é uma carta assim, você tem uma guiança espiritual muito grande, ensinamentos, leis divinas, você não está aqui a passeio, você tem um propósito muito grande no seu trabalho. Então, só cuidado para não ficar preso à rejeição, a um falso conhecimento que vem da sua ancestralidade ou padrões repetidos na sua ancestralidade. Esse aqui é meu ajudante feijão. Signo de Aquário. A gente tem o 10. Ah, peguei errado? Não, tá certo. O 6 de ouros.
Eu falei 10? Ah, o 10 é esse. A gente tem o 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta que mostra que você já está numa abundância financeira. Pode vir mais, né? A gente vai aqui do 6, 7, 8, a gente vai do 1 até, que é o As, a gente vai até o 10 de ouros, depois entra no rei e a rainha e rei de ouro. Além do cavaleiro, do pajem, enfim. Então, você está no 6. O 6 já é uma abundância financeira. Agora, se você ficar preso na dívida, no egoísmo, na avareza, e aí as coisas não fluem. Tá dizendo, essa carta diz assim: compartilhar. Não só as questões financeiras, né? Claro que é uma carta de ouros. Pentáculos aqui no tarô de Waite é chamado de ouros. Aqui é chamado de pentáculos. Tá vendo que tem uma estrela, um pentagrama? Então ela tá falando de recursos. São os elementos: terra, fogo, ar, água e éter. Então você tem todos os recursos: recurso mental, recurso emocional, recurso de ação, recurso monetário, inclusive. Então, assim, é generosidade, é o compartilhar. Não é financeiro, não é ficar dando esmola, não é nesse sentido. Não pode ser. Mas é o compartilhar dos seus dons, da sua generosidade. Ok? Oi, feijão. Deixa a mãe por aqui. Certo, aquariano? É uma carta que se bobear, a gente para, a gente, sabe? Porque se a gente entrar no egoísmo, no compromisso, enfim. Então compartilhe o seu progresso, as suas ideias, os seus dons. Signo de peixes, deixa a mãe pegar a última carta. E deita pra sair da frente da câmera. Ai, que gostoso. Signo de peixes, a gente tem o 10 de ouros. O 10 de ouros é uma carta, ó, lembra, acabei de falar do signo de aquário, que estava no apego, no 6. Agora aqui você chegou no 10, né? O pisciano tá no 10 de ouros, ou seja, é uma carta onde as suas conquistas podem ser deixadas para os seus filhos, netos, bisnetos. É uma carta que fala de herança. Mas não é só uma herança física, monetária ou de bens. É uma herança de legado, de sucesso, né? Então, só cuidado com a falta, para não ficar preso na falta, né? Para que esse medo não domine você. Você tá num sucesso. Então, assim, mantenha o foco, porque senão o sucesso ele fica passageiro. Então, mantenha o trabalho, né? Para não ficar na falta de recursos. Só cuidado com isso. Mas você já teve uma boa conquista, a gente está falando aqui de colheitas. Certo? Curta, comente, compartilhe. Nossa, o feijão bagunçou aqui. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura.